Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema da maior importância para Minas Gerais, mas um tema que vem sendo absolutamente negligenciado, seja pela imprensa mineira, seja pela imprensa nacional, seja pelo governo de Minas Gerais. Eu estou falando da questão do meio ambiente, em especial da questão da mineração, que a gente sabe que detona o ambiente aqui em Minas Gerais, né? E há quase uma semana, vai completar uma semana amanhã, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram uma operação aqui em Minas Gerais para desbaratar um esquema pesadíssimo, talvez o maior esquema na história do meio ambiente e da mineração em Minas Gerais, que foi a Operação Rejeito. Esse nome não é por acaso, né, gente? Vocês sabem que a Polícia Federal gosta muito de colocar nomes assim bem simbólicos, bem significativos em suas operações. O que é o rejeito? O rejeito é aquilo que fica nas barragens, né, das mineradoras, depois que elas já tiraram tudo que interessava para elas, né? E algumas dessas barragens, inclusive, detonaram, né? Arrebentaram, né? Mataram gente, destruíram tudo em volta e mais do que em volta, né? Em período muito recente. Eu estou pensando, por exemplo, no crime humano e ambiental em Bento Rodrigues, mineradora Vale e Associadas, e do crime humano e ambiental em Brumadinho, mineradora Vale, né? E a gente sabe, né, que esses dois crimes estão longe de terem tido punição exemplar para os seus responsáveis e estão longe de ter acontecido a reparação para as pessoas que perderam tudo, para as famílias de quem perdeu entes queridos, enfim, foi algo terrível. E esse tipo de mineração predatória está na raiz dessa operação Rejeito, porque ela fez o quê? Ela veio aqui em Minas Gerais, né, para acabar com o esquema de fraudes de licenciamento ambiental que estava beneficiando mineradoras, que poderiam atuar, inclusive, em áreas tombadas ou quase em processo de tombamento. Aliás, alguns desses processos nunca saíam, né, demoravam para sair, né? E a coisa é muito pesada, porque envolveu gente do primeiro escalão do governo Zema, envolveu um dirigente da Agência Nacional de Mineração, tem parlamentar envolvido e parece que a coisa é muito mais extensa, tem empresários, enfim, a coisa é muito, muito complicada. E olha que o governo Zema ficou meio que, né, tentando tirar o corpo fora, não foi comigo, não sei o quê, e só hoje anunciou uma auditoria externa. Né? Mas eu fico pensando, o que o governo fez, o governo Zema fez em defesa do meio ambiente nesses quase 7 anos, né? No primeiro mandato e nesse que está concluindo já o terceiro ano. O que ele fez? Me parece que nada ou quase nada. Né? Bom, para conversar sobre esse assunto, ninguém melhor do que uma pessoa que conhece profundamente esta temática. Eu estou falando do biólogo Luiz Paulo de Siqueira. Ele também é membro da direção nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração por Minas Gerais. Então, é a pessoa mais indicada para entrar nos detalhes, esclarecer, enfim, traçar um panorama do que está acontecendo, por que está acontecendo, e desse silêncio ensurdecedor aqui em Minas Gerais. Então, eu já vou chamar, já está nos nossos bastidores, o Luiz Paulo de Siqueira. Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite, Ângela. Boa noite, Coletivo Alvorada e todos que nos acompanham.
Bom, prazer enorme, prazer e honra ter você aqui conosco hoje. Você que é uma fera, uma autoridade nessa área e, mais do que isso, é um lutador, um batalhador para que a mineração não seja esse estrago, né, na vida de Minas Gerais, né, como vem sendo e como tem sido. Bom, quero saudar também a turma que já está conosco aqui no chat e também a turma que está chegando. Né? Olha, gente, como sempre, né, estamos ao vivo e eu peço para vocês curtidas, claro, porque os algoritmos só nos consideram relevantes se a gente tiver uma quantidade de curtida expressiva. E também é fundamental para que a gente consiga, né, levar essa entrevista super bacana para mais longe, que vocês compartilhem este programa. Então, é fácil, é só ir lá, né, no YouTube e compartilhar esse programa. E mais, se você ainda não se inscreveu no Coletivo Alvorada, no Toque do Coletivo Alvorada, é a hora de você ir lá e se inscrever. É grátis, não custa nada, e você vai passar a receber todas as informações envolvendo as atividades do Coletivo Alvorada e também a programação, as entrevistas, enfim, tudo o que a gente faz e sempre voltado para o interesse da maioria da população de Minas Gerais e eu diria também do Brasil. Bom, vamos dar a partida então, né? Eu quero primeiramente perguntar para você, Luiz Paulo de Siqueira, foi surpresa para você a Operação Rejeito? Não foi, Ângela. O que a Operação Rejeito ela desvendou, né, é aquilo que a gente já vinha denunciando há muitos anos, né, como que esse modelo de mineração, né, todo privatizado, né, engendrado pelo neoliberalismo, desde o processo de privatização da Vale, com a Lei Candir também, ele restringiu o papel do Estado brasileiro como mero concessor de direitos minerários e concessor das licenças ambientais. Mas, principalmente, como nos últimos anos, a mineração vem se entranhando nas estruturas do Estado, especialmente nos órgãos ambientais, para favorecer a liberação das licenças ambientais. E tem sido isso de maneira intensa e célere, principalmente durante o governo Zema, que tem feito todo um desmonte da política ambiental, especialmente na área de licenciamento. Então, assim, a Operação Rejeito, ela desvendou uma pontinha ainda de toda essa máfia, de todo esse esquema criminoso que o conjunto de mineradoras opera no estado de Minas Gerais e também a nível nacional, seja com a compra das licenças ambientais, seja com o lobby empresarial nos parlamentos, nas prefeituras, nas câmaras, né, nas diferentes instâncias do governo do estado, como é que eles também impediram a aprovação, por exemplo, de projetos que inibiriam, né, a mineração, como, por exemplo, o tombamento da Serra do Curral, né, impedindo que o Conselho Estadual de Patrimônio se reunisse para aprovar um relatório já elaborado, já encomendado, né, pelo IEF para o tombamento da serra, e aí toda a estrutura do governo, então, impedindo o tombamento da serra para avançar toda essa mineração clandestina, ilegal, e que todo esse aparato criminoso por trás. Então, não é uma surpresa, né? Pelo contrário, assim, o que a gente quer agora é como é que avança as investigações para pegar o restante dos criminosos, né? E para que a gente chegue de fato a quem são essas pessoas que davam as ordens, né, para liberar esse conjunto das licenças, porque ainda pegou alguns agentes, alguns servidores, né, diretores, né, conseguimos chegar no alto escalão da política ambiental de Minas, mas ainda tem muito para investigar, desmontar toda essa quadrilha da mineração aqui no estado de Minas Gerais. A impressão que me passa, Luiz Paulo, é que os órgãos, né, que deveriam fiscalizar, que deveriam ser responsáveis, né, por uma política ambiental adequada, né, em se tratando da mineração, se é que a política ambiental adequada em se tratando da mineração, né, que eles foram capturados, né, foram capturados por essa rede de corrupção e de
malfeitores mesmo, né? Enfim, criminosos, né? Porque se a gente pensar, né, Secretaria do Meio Ambiente, FEAM, né, a direção anterior do Instituto do Patrimônio Histórico aqui de Minas, né? Se a gente pensar em parlamentares, chegando até a direção da Agência Nacional de Mineração, quer dizer, está tudo muito amarrado, não é? Muito articulado, não é? Aí a pergunta é: dá para o governo de Minas não saber de nada do que estava acontecendo? Ou Não, não? não dá, não. O governo de Minas, né, o seu alto escalão era parte desse projeto. Inclusive, o Zema ele foi eleito verbalizando esse programa, né, publicamente, que ele iria assumir para desburocratizar a política ambiental, para dar celeridade na concessão das licenças ambientais, seja qual for o empreendimento, seja para especulação imobiliária, para mineração, para o agronegócio, ou qualquer outro tipo de empreendimento que cause degradação ambiental. Esse é o programa que o Zema colocou publicamente e foi eleito. E aí ele tem avançado com esse programa de maneira muito acelerada, né, com todo o desmonte da política ambiental aqui no Estado. Por exemplo, como permitindo as licenças ambientais a nível municipal, como tirando a atribuição do combate ao incêndio dos órgãos ambientais, passando para o Corpo de Bombeiro, o que fragilizou de forma terrível o combate aos incêndios, tanto é que Minas Gerais bateu recorde aí nas incidências de incêndio do ano passado, né, se comparando, por exemplo, com os estados, né, inseridos na Amazônia Legal, uma série de reformulações de decretos, de normas, né, regulamentadoras, que então flexibilizaram o conjunto de regras para permitir as licenças ambientais de maneira célere, sem nenhum rigor dos órgãos ambientais. Então, esse é um aspecto, como é que flexibilizou uma série de decretos, de normas. Por exemplo, Ângelo, um dos decretos que toda essa quadrilha, né, desvendada pela Operação Rejeito, foi beneficiada, que é um decreto que ele publicou no ano passado, que anteriormente, se uma mineradora ela tinha passivos ambientais, ela tinha multas ambientais, ela não poderia prosseguir no processo de novas licenças ambientais enquanto não quitasse suas multas. O que o Zema fez? Não, que isso? Não precisa pagar multa aqui, não. Multa ambiental é burocracia. Né? Para quê? Né? Então, favorecendo essa quadrilha, assim como outro conjunto de mineradoras e também o agronegócio, ele fez um decreto, então, permitindo que, independente do montante que for a multa ambiental, as empresas poderiam prosseguir com as licenças ambientais. Então, esse é um aspecto. Outro elemento é de como é que essa precarização dos órgãos ambientais é parte desse projeto de saque mineral e de destruição do conjunto dos bens naturais. É o que a gente vê, por exemplo, nesse momento, a greve dos servidores do meio ambiente, né, organizados no Sinticema, que apontam uma série de denúncias de como é que tem sido o desmonte da política ambiental. Por exemplo, não há recomposição do salário da categoria há mais de 15 anos. Né, os órgãos ambientais totalmente fragilizados. O pessoal, para fazer fiscalização, não tem recurso nem para colocar gasolina, para fazer uma fiscalização adequada. Não tem estrutura, um assédio muito grande, especialmente para liberar essas licenças. Você teve o caso, por exemplo, na Serra do Curral, de um servidor que ele pediu exoneração devido à pressão que estava em cima dele. Ou seja... É uma vergonha, não é, o Luiz Paulo? A Serra do Curral é o cartão postal de Belo Horizonte. Ela já virou uma casquinha, se a gente olha pelo outro lado, né? Não pelo lado de Belo Horizonte, mas pelo lado contrário, é uma casquinha. E continua a mineração lá, né? Quer dizer, já devia muito ter sido tombada. É muita cara de pau, é muita corrupção, né? Para que essa mineração continuasse, né? É muita corrupção. E justamente todo esse projeto para desmontar os órgãos ambientais é que favoreceu um ambiente de corrupção na política ambiental de Minas. Você pega, por exemplo, né, toda essa precarização da carreira,
as mineradoras fazem o quê? Recrutam servidores, né? Então, assim, você tem todo um acúmulo de servidores ali no órgão público, as mineradoras, o agronegócio, recrutam esses servidores que não são valorizados pelo Estado, e aí passam a operar pelas mineradoras, que a gente chama de porta giratória, né? Então, vários órgãos de chefia, que sabem como é que funciona, né, os processos de licenciamento, que têm entrada nos procedimentos, né? Então, são recrutados pelas empresas. Além disso, com a ausência de concursos públicos, que o Zema não fez, especialmente na área ambiental, o que ele fez? Ele, além de ter feito a reforma administrativa e colocou o licenciamento ambiental todo para a FEAM, tirando da SEMAD, você tinha um conjunto de servidores de carreira e qualificados que analisavam e conduziam o processo de licenciamento, jogou todo para a FEAM e colocou indicações políticas. E é justamente a ausência de concurso, de servidores, né, que fazem um baita serviço na política ambiental, colocando essas indicações políticas, que favoreceu um ambiente de corrupção onde os empresários e as mineradoras nadaram de braçada. Ou seja, é um projeto do capital, das empresas, para fragilizar o Estado e ter um ambiente de corrupção onde as mineradoras nadam de braçada. Certo. Bom, a gente viu entidades como a FIENG e o IBRAM, né, soltando notas, né, diante dessa operação. Eu gostaria que você, claro que você viu essas notas, e eu gostaria que você comentasse para o nosso público, né, os internautas que estão nos acompanhando, o que você achou dessas duas notas? Um absurdo completo a nota das duas entidades, Ângelo. Primeiro, assim, visto que a gente conversou, de entender essa operação rejeito, né, toda essa quadrilha que foi desmontada, como parte desse modelo de mineração adotado pelo Estado brasileiro e aprofundado aqui no Estado de Minas Gerais. Ou seja, o conjunto de empresas que operam dessa forma. E aí a FIENG e o IBRAM falar que estão assustados e preocupados com essa operação, assim, é uma cara de pau danada, porque já foram várias operações, seja da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério Público Federal, que desmontaram processos em que as empresas, inclusive com essas entidades, tentam corromper os órgãos públicos para favorecer seus projetos, né? São justamente essas entidades que estão na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, fazendo lobby cotidianamente para fragilizar as normas ambientais, para flexibilizar o conjunto de regulações, para ampliar com seus projetos sem nenhuma resistência, sem ampliando então as fronteiras do capital mineral. E aí a FIENG ainda teve a petulância de colocar na nota que é necessário que o Congresso derrube os vetos realizados pelo presidente Lula no PL da devastação, que vai regulamentar um novo processo de licenciamento ambiental muito mais precário, onde as mineradoras vão ainda ter mais liberdade para obtenção das licenças. Ou seja, eles querem aprofundar o crime, digamos assim. Exatamente. Então, não só colocar que elas não fazem parte, né, desse esquema, o que não condiz com a realidade, mas também querendo avançar ainda com o desmonte da política ambiental a nível nacional, pressionando os deputados federais para derrubar os vetos do presidente Lula no PL da devastação. Uhum. A gente sabe também, Luiz Paulo, que há uma movimentação na Assembleia Legislativa por parte da oposição ao governo Zema, tentando criar uma CPI, né, para aprofundar nessa questão. Eu lembro que aconteceu uma CPI envolvendo, né, a Brumadinho, né, se não me engano, essa devastação que a mineração tem causado, as mineradoras, né, têm causado em Minas Gerais. Foi uma CPI com, enfim, o resultado dela, né, o que foi levantado foi muito significativo, mas que ficou por aí. Você acha que adianta mais uma CPI? Ou o que é preciso fazer para que essa situação não continue impune? Ok, a Operação Rejeito já é um avanço, ela não acabou, né? Ela está em processo, deve aparecer mais implicados ainda, não é? Mas
como avançar, né? Aí, do ponto de vista da população, o que a população podia fazer? Porque me parece que a população está muito contemplando, sabe? Não está envolvida na luta, né? Uhum. Olha, Ângelo, primeiro acho que nós temos que saudar, né, esse importante trabalho, como se mencionou, da Polícia Federal, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, né, que conseguiu avançar com essa operação, né, e nos traz estranheza, né, a ausência, por exemplo, do Ministério Público de Minas Gerais, né, que sempre atuou sob fiscalização, mas tem se afastado, né, nesse tipo de denúncias. Então, saudar principalmente o trabalho realizado por essas instituições federais. Por que você acha que o Ministério Público de Minas Gerais ficou fora? Ele teve um papel importante, né, na CPI aqui, né, nessa anterior, né, sobre as mineradoras e tal. O que aconteceu? Sem dúvida. O Ministério Público é uma instituição fundamental na garantia dos direitos da coletividade, mas é uma instituição também em grande disputa interna. Né? Da mesma forma que se tem valorosos procuradores de justiça, faz um excelente trabalho com saldos enormes para a sociedade de Minas Gerais, você tem ali procuradores de justiça que utilizam daquele espaço para favorecer interesses das grandes empresas. Né? Então, muitas das vezes, nós temos visto posturas do Ministério Público fechando acordo, não para garantir o direito da coletividade, da sociedade, das comunidades do território, do meio ambiente, mas para fazer valer e garantir o direito das mineradoras. Né? Inclusive com indicações do Zema na Procuradoria-Geral da Justiça, que você vê um esvaziamento de uma atuação mais enérgica do Ministério Público para inibir o crime das mineradoras e garantir o direito das comunidades. Então, esse é um elemento que a gente faz análise no distanciamento do Ministério Público na atuação desses conflitos ambientais envolvendo principalmente mineração. Uhum. E com relação a essa possibilidade de CPI na Assembleia Legislativa, você acha que é importante, que pode avançar alguma coisa? Está uma disputa muito grande, né? Como sempre, né? Não, exatamente isso, Anjo. Primeiro como é que a gente avança nas investigações, inclusive pressionando, né, estimulando a Polícia Federal, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, né, envolvendo outras instituições para ampliar as investigações. O que nós temos denunciado pegou só parte de toda essa quadrilha da mineração em Minas Gerais, então precisa avançar, inclusive envolvendo as grandes mineradoras, né, porque pegou grandes empresários, mas que articulam na pequena mineração. Agora, a gente sabe que há escândalos envolvendo grandes mineradoras multinacionais, envolvendo mineração no Jequitinhonha, tentativa de mineração no sul de Minas com as terras raras, em toda a região do quadrilátero ferrífero. Se ampliar essas investigações, nós vamos encontrar a mesma forma de operar na obtenção e na fraude das licenças ambientais, ou, inclusive, com ações ainda piores do que foi encontradas na Operação Rejeito. Então, é necessário a ampliação das investigações e aí o Legislativo tem um papel fundamental com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, nós já temos 3 pedidos em andamento, Ângelo. E aí é fundamental quem está nos ouvindo, como é que a gente pressiona também o conjunto de parlamentares para as assinaturas para que essas CPIs avancem, né? Porque ainda não foram coletadas o número necessário de CPIs para que instalem essas comissões. Por exemplo, na Assembleia Legislativa precisa de 26 assinaturas. Se eu não me engano, ainda está faltando 6 assinaturas de parlamentares. Né? Tem uma iniciativa da deputada estadual Lohana para que avance uma CPI. Então, como é que a gente pressiona a Assembleia para que instale essa CPI na Assembleia Legislativa? A nível federal, a deputada Duda Salabert ingressou com um pedido de CPI e, a nível municipal, em Belo Horizonte, envolvendo toda essa questão da Serra do Curral, o vereador Bruno Pedralva também protocolou um pedido de CPI. Então, é fundamental, né, que a gente saia aqui desse espaço para pressionar tanto os deputados estaduais, federais e os vereadores de BH para que instalem essas CPIs. E aí é o que você colocou, Ângela. Por exemplo, a CPI do crime de Brumadinho fez um trabalho brilhante, né, com o relator, então, deputado estadual André Quintão, fez um baita trabalho, extremamente rigoroso,
né, que comprovou e aprofundou, inclusive, as investigações da Polícia Civil, da Polícia Federal, indiciou os gerentes da Vale e também das outras empresas, atestando que é crime, mas infelizmente você tem um judiciário que passou na mão das mineradoras, teve o Zema, que articulou um acordo para garantir a salvaguarda da Vale, os interesses dessa empresa e prejudicar o conjunto das comunidades atingidas. Então, como é que a gente pressiona para ter CPI, mas ao final da CPI, como é que todo o resultado de investigação ele se concretize na responsabilização desse conjunto de criminosos e de responsabilidades que averiguaram. Certo. Eu vou pedir para a produtora técnica do Coletivo Alvorada, Alexandra Badaró, ela exibiu um card, né? Que, enfim, está circulando nas redes sociais, claro que na mídia corporativa ele não aparece, né? Então, é isso aí, olha só, né? O Zema aí, né? Nas nossas montanhas, as mineradoras agindo, crime ambiental, 2,7 milhões de reais em propina, né? Fraude ambiental, corrupção e lavagem de dinheiro no governo Zema. Né? E eu acho muito complicado dizer, não sabia de nada, né? Aqui eu achei que estava tudo certo, né? Vamos abrir uma auditoria. A coisa é muito mais complexa, né? Como Luiz Paulo de Siqueira, com quem a gente está conversando esta noite, tem colocado, né, com muita clareza. Mas, Luiz Paulo, quando a gente fala em mineração, a maior parte das pessoas pensa no minério de ferro, né, que é a mineração mais tradicional, digamos assim, clássica aqui em Minas Gerais, desde sempre. Né? Mas a gente tem que pensar também em outro tipo de mineração. Por exemplo, o nióbio, fundamental, né, lá enfim, Araxá. Araxá, não é? Inclusive, não por acaso os Estados Unidos consideram Araxá estratégico, né, em função do nióbio, mas a gente pensar também no Jequitinhonha e nas terras raras. E essa mineração, ela continua controlada por pouquíssimos, e parece que começando o caso de terras raras já de forma equivocada, errada. Você acha isso também? Você pensa assim ou não? Exatamente, Ângela. É o que nós temos visto, é um crime lesa pátria, né, de entrega desses minerais ditos estratégicos, que não são encontrados em qualquer lugar do planeta, ao capital internacional. Nós temos visto uma grande disputa internacional, um acirramento, né, inclusive com guerras, e uma disputa cada vez maior geopolítica pelo controle das jazidas minerais em todo o mundo. Você vê como é que o Trump tem negociado com o Zelensky, né, presidente da Ucrânia, a rendição da guerra, desde que a Ucrânia paga os Estados Unidos com a entrega das jazidas minerais de terras raras. A tentativa, por exemplo, do Trump de se abocanhar da Groenlândia para conseguir extrair os minerais que ali tem na região, o gás natural, né, e de todos os bens naturais que tem na Groenlândia. As negociações, por exemplo, de tarifaço entre Estados Unidos e China envolvendo as terras raras. O próprio representante da Câmara de Negócios dos Estados Unidos colocando aqui para o IBRAM no Brasil o interesse dos Estados Unidos no controle das terras raras, do lítio e de outros minerais no território nacional. Ou seja, você tem um avanço a nível internacional, uma disputa pelo controle desses bens minerais, que são fundamentais para diversas finalidades, mas o interesse dos Estados Unidos, especialmente em relação às terras raras, é na indústria bélica, coloca a narrativa de que são bens necessários para a transição energética, mas o interesse fundamental é para abastecer a sua indústria de guerra. Isso é o que está em jogo na disputa dos interesses para a mineração de terras raras, e o sul de Minas entra como um polo central nessa disputa. Você tem duas mineradoras ali australianas que estão em vias de obter licenças ambientais através dessa política de licenciamento do Zema. E aí você vê o mundo inteiro, então, correndo para ter o controle dessas jazidas. E aí o que é que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais e também a nível nacional? Não há nenhuma governança pública, nenhum projeto então, de uso
desses bens minerais em benefício do povo brasileiro, associado a um projeto nacional de desenvolvimento. Mas o que tem visto é a continuidade de uma lógica de Brasil colônia, onde vem o capital internacional, se apropria, saqueia nossos minérios, deixando esse rastro de miséria e destruição social e ambiental ao povo brasileiro. Certo. Olha, já tem muita gente aqui no nosso chat, e eu quero destacar a Vânia Mussi, que está dando boa noite, a Luana Scalabrini também dando boa noite, o Vigílio dando boa noite, companheiros, e o Vigílio também dizendo fora Zema. Temos também a Sofia Diniz, dizendo que mineração rima com corrupção, e também a Vânia Regina. A Vânia Regina tem uma pergunta para você, Luiz Paulo. A questão dela é o seguinte: como que as pessoas fazem para se aproximar do movimento pela soberania popular na mineração? Ela tem interesse em chegar mais. Ótima, Vânia. Nós estamos organizados em várias regiões do estado, né? Na região central, na Zona da Mata, no Jequitinhonha, agora no norte de Minas, no sul de Minas. Então, entrar em contato aqui pode, a partir da página do Coletivo Alvorada, né, fazer essa ponte com a gente, mas nós temos também as redes nossas, seja no Instagram, também numa página no YouTube, com vários documentários, com produções, com entrevistas nossas, com lives também. Você quer dar o endereço? Porque a Alexandra consegue colocar o endereço aqui para o pessoal. Posso. Man Nacional. Man Nacional, @mannacional? Isso. Uhum. Bom, se a Alexandra conseguir, então, colocar aí, olha que fera, né? Então, gente, olha só, viu, especialmente, Vânia Regina, para você fazer contato, então, com o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, está aí o Instagram, @mannacional, né? Mas fala um pouco mais sobre o movimento, né? A gente conhece mais os movimentos atingidos por barragens. O MAN surgiu mais ou menos nessa época ou não? Ou é depois? Depois, bem depois. Né? O MAB está para completar, acho que mais de 40 anos já. Nós somos um movimento mais jovem. O MAN nasce em 2012, na região da Amazônia, no eixo Carajás, onde tem o maior projeto de mineração de ferro do mundo, da Vale, e no momento em que acirrava e ampliava os conflitos de mineração em todo o território nacional. E aí havia a Campesina, né? Então, um conjunto de movimentos populares que se organizam no campo sentiu a necessidade de construir uma ferramenta que conseguisse contribuir na organização do conjunto de comunidades em conflito com a mineração. E aí nasce o MAN. Porque até então, pipocando conflito, aí o povo criava uma associação, era o Sindicato Trabalhador Rural que tentava resistir, criava uma ONG, né? Mas as mineradoras passando por cima do interesse dos territórios. Então, por isso a necessidade de criar uma ferramenta popular, nacional, que fortaleça a organização do conjunto das comunidades afetadas em conflito com a mineração. E segundo, uma lacuna que a gente tem da sociedade brasileira, de como é que a gente faz a disputa e constrói um outro modelo de mineração. Como é que rompe com esse modelo de mineração que aprofunda uma lógica de subdesenvolvimento ao Brasil, que aprofunda uma economia primária exportadora. Olha, nossos minerais estão todos indo para fora sem nenhum tipo de beneficiamento. E minério, minha gente, não dá 2 safras. Acabou a exploração, depois não tem semente de nióbio, semente de lítio, né, semente de terras raras para brotar de novo. Ou seja, é uma lógica de saque, né, que se mantém desde o Brasil colônia. E é necessário nós rompermos com ela. Não só pelas diversas destruições que causa, ambientais, a deterioração completa da saúde, a condição de saúde nas comunidades, nos municípios minerados, mas também tudo que representa esse projeto econômico que não tem nada a oferecer ao Brasil, a não ser essa subordinação e aprofundar o papel do país como mero exportador de commodities. Então é necessário que a gente rompa com isso e pensar uma mineração que esteja a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento, que não seja nessa escala expansionista, né, destruidora, como a gente vê,
mas que esteja associado aos interesses do povo brasileiro e não do capital internacional. Exato. E olha só, qual a sua avaliação sobre. Quer dizer, o Zema quer vender tudo, né? Quer vender hospital, Palácio das Artes, escola, a cidade administrativa, mas quer privatizar também a Codemig. Né? A gente sabe que a Codemig tem, historicamente, uma atuação muito controversa. Né? Mas e no governo Zema? O que você poderia dizer sobre a atuação da Codemig? Muito bom, Ângela, porque acho que a Codemig ela tem aparecido pouco no debate, né, de resistência a todo esse processo de privatização que o Zema tem conduzido na Assembleia Legislativa. Porque agora, inclusive, amanhã, né, dia 24, às 10 horas, vai ter uma audiência pública importante para debater esse processo das privatizações das estatais, especialmente a tentativa de privatizar a Copasa, a CEMIG, a Gasmig e também a Codemig. E a Codemig pouca gente conhece. Né? A Codemig ela é uma empresa que desde 2013 ela passou a operar somente a extração, beneficiamento e comercialização do nióbio, desmembrando então também com a Codengi. A Codengi então passou a ter outros ativos, como hotéis, como prédios públicos, inclusive com direitos minerários, e a Codemig ficou então com essa parte exclusiva da mineração de nióbio. E a Codemig ela tem um acordo que vigora desde 72 com a CBMM, que é a mineradora que opera com esse consórcio com a Codemig lá no município de Araxá. E aí é importante a gente destacar isso, porque a jazida de nióbio em Araxá, ela representa o que se conhece cerca de 70% da jazida de nióbio do mundo. Ali sai cerca de 90% do nióbio que é comercializado no planeta. E o nióbio é um mineral fundamental. Inclusive, apareceu nos relatórios do Wikileaks que o governo, o Estado norte-americano, tinha interesse de se apoderar das jazidas de nióbio que nós temos no município de Araxá. Porque é um mineral altamente resistente, né, à pressão, a altas temperaturas, então muito utilizado na indústria bélica, para fazer tanques, para fazer satélites, para fazer avião e outras diversas tecnologias, como, por exemplo, também baterias nesse processo de transição energética. Ou seja, metade das jazidas hoje em Araxá é de propriedade da Codemig. Olha o tamanho do patrimônio que nós estamos falando, o tamanho da riqueza. E olha o absurdo de querer privatizá-la, né? E olha o absurdo, né? Nós estamos tendo essa busca a nível internacional por esse mineral, aí nós temos o controle dele, nós vamos entregar de bandeja, né, para o capital internacional. É um completo absurdo. Mas hoje tem uma coisa esquisita aí. Qual o papel da família Moreira Salles aí nessa história? A família Moreira Salles, ela foi uma das fundadoras da CBMM, né? Que é a mineradora que atua em consórcio com a Codemig, que é esse consórcio cria-se a Comipa, que é a Companhia de Mineração de Pirocloro de Araxá, porque o nióbio está presente nessa rocha na pirocloro. Então, desde 72 que tem esse acordo entre Codemig e a CBMM, que a CBMM pertence ao Grupo Moreira Salles. E depois foi abrindo capital para outras empresas também, seja sul-coreana, chinesa, japonesa, mas o Grupo Moreira Salles, que é um grupo fundamental ali, que não abre mão da participação nesse consórcio, porque tem um lucro extraordinário. Só para ter uma ideia, Ângelo, todo mundo, a CBMM no ano passado teve um lucro de 1,6 bilhão. Isso tudo repassado para a Codemig. E aí, nesse consórcio, nesse acordo com a CBMM, tem a jazida da Codemig e tem a jazida da CBMM. A CBMM ela fica responsável por operar a mina. Operar o beneficiamento e a comercialização. E aí, 25% do lucro vai para a Codemig. Ou seja, o Estado, sem fazer absolutamente nada, só por ser dono das jazidas, obtém 25% do lucro da comercialização do nióbio. Mas o lucro nós estamos falando é o faturamento líquido da empresa. Ou seja, toda a patente, todas as estruturas ali que foram construídas, é também patrimônio da Codemig.
E isso não tem sido levado em conta no processo de privatização e de valorização da Codemig. E também outro elemento que não tem aparecido, Ângelo, que é importante que todo mundo tenha conhecimento, é porque ali na região de Araxá, assim como na região ali de Caldas, Poços de Caldas, que era uma região vulcânica, em Araxá também. E aí o nióbio ele está associado também com as terras raras. E na CBMM ela faz o processo de separação do nióbio e as terras raras estão indo para a barragem de rejeitos. Ou seja, a barragem de rejeitos hoje, lá em Araxá, ela está riquíssima em jazida de terras raras. E hoje outra empresa, uma canadense, tem operado na região, feito pesquisas para extrair nióbio e também terras raras. Isso também não tem sido levado em conta no processo de privatização da Codemig. Então, é fundamental a gente fazer essa denúncia e reivindicar que a Codemig seja mais valorizada, impedir esse processo de privatização, que a Codemig possa ter um papel estratégico de condução de uma mineração que sirva ao conjunto do povo de Minas Gerais e não entregar de bandeja esse mineral estratégico que tem sido disputado a nível internacional. Uhum. É incrível, né, Luiz Paulo? A mineração deu nome, né, a Minas Gerais, e esses séculos todos, né, de exploração predatória, né, deixando só vítimas e buracos e pobreza, e parece que grande parte da nossa sociedade, eu diria, dos vários governos, né, que já passaram por aqui, não se deram conta disso ou estavam associados, né, com esses exploradores. Mas, como você disse, né, minério não dá duas safras. Né? Então, o que vai sobrar de Minas Gerais se permanecer essa exploração altamente predatória? Né? O que vai sobrar? A gente já sabe que Minas Gerais é dos estados mais devastados. A gente sabe também que as mineradoras tradicionais, vamos chamar assim, têm mudado o seu locus de operação, né? Tem ido lá para o Pará, né? No caso da Vale. Já esses minerais mais recentes, digamos assim, né? De utilização mais recente, nióbio, terras raras, etc., a exploração está sendo também tão ou mais predatória. Qual o futuro de Minas Gerais nesse quadro? Nota ser muito difícil para a gente pensar esse futuro, viu, Anjo, com esse cenário que nós estamos convivendo, né? Mas antes só de entrar nessa pergunta, acho que esse elemento que você trouxe dos governos, que no governo Pimentel, nós tivemos algumas conquistas nesse sentido, com a Codemig. Por exemplo, nós tivemos uma aquisição cerca de 30% das ações da CBL, que é a Companhia Brasileira de Lítio, que já opera há muito tempo em Araçuaí e Itinga, que é fundamental para a produção ali de pequena escala para a produção de medicamentos. Muito diferente do que tem sido hoje, nessa escala industrial que tem devastado o Vale do Jequitinhonha. Também a gente tinha construído em Lagoa Santa um laboratório para beneficiamento de terras raras. E aí, o que o Zema fez? Privatizou, entregou esse laboratório para a FIENC e também privatizou para a Capital Internacional a participação que a gente tinha na CBL, né, na Companhia Brasileira de Lítio, desmontando as pequenas conquistas que a gente teve nesse sentido. E aí, não só o que a gente vê nesse momento, com essa quadrilha sendo desmontada, mas todo um rearranjo da política ambiental conduzido por Zema para favorecer os interesses da mineração do agronegócio, se a gente avançar dessa maneira, né, o cenário para nós vai ser terrível. Então, por isso é fundamental esse debate que nós estamos fazendo, mas é mais fundamental ainda o envolvimento do conjunto da sociedade para enfrentar essa política do Zema. Enfrentar essa política de mineração do agronegócio tem devastado todo o território. E quando a gente fala da mineração, os bens minerais presentes no subsolo, eles cumprem um papel fundamental, né? Seja para garantir nutrientes para o solo, ou garantindo a manutenção e reprodução da agricultura familiar para a produção de alimentos, seja a presença desses minerais que formam verdadeiros aquíferos, especialmente, por exemplo, no quadrilátero ferrífero, com minério de ferro. E aí, quando você tira esse mineral, você destrói esses aquíferos.
destruindo, então, esses mananciais é a caixa d'água de Minas Gerais. Então, a tendência é o quê? O secamento das nascentes, a contaminação dos cursos d'água e a piora, então, e o risco na segurança hídrica de toda a população. Então, por isso, a gente restringir a mineração também, como é que coloca limites e demarcar territórios livres de mineração. Porque não é porque há jazida mineral que a região é uma vocação para atividade minerária. Então, é necessário que a gente se empenhe também nesse sentido para restringir e limitar a mineração em várias serras aqui no estado de Minas. Enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando, né, assim, da... Eu não sei o que eu digo, se é ignorância, se é má fé, o que é, mas, assim, como diversos governos vêm destruindo o patrimônio minerário, né, do nosso estado. Eu estou lembrando lá atrás o então governador Hélio Garcia, quando ele privatizou a Hidrominas, né, que era a empresa que geria os hotéis, né, nas instâncias hidrominerais, mas claro que o interessante ali não eram os hotéis, mas era o controle das fontes, né, das fontes de água com diversas propriedades, a água também um bem raríssimo, né, alvo de disputas aí terrível, quem fala em Terceira Guerra Mundial em função da água, né, e no entanto, que no início da década de 80, né, um governante aqui de Minas Gerais, Hélio Garcia, ele privatizou a Hidrominas e com os hotéis lá se foram as fontes, né? E hoje, olha né, a privatização disso tudo, a gente dá uma olhada nas águas aqui, praticamente tudo da Coca-Cola e adjacências, né? Exatamente. Hoje está na mão da Nestlé, né? Essa privatização realizada lá pela Hidrominas, que aí não tem trabalho nenhum, né? Que são águas puríssimas, né? Águas minerais, que a Nestlé só engarrafa e tem lucros extraordinários. Enquanto você tem outras regiões do estado que convivem no semiárido com falta de água. Esse escândalo, por exemplo, que você mencionou, com a fábrica da Coca-Cola aqui em Itabirito. Né? Você pega toda essa região aqui, que era riquíssima em água, né? As comunidades, casas, né? Viviam com os córregos passando no quintal de casa. E aí, desde a instalação da fábrica da Coca-Cola, o rebaixamento do lençol freático foi tão violento, né, que secou todas as nascentes. Né? Esse povo agora está dependendo de caminhão-pipa. E assim, da mesma forma, é o avanço da mineração, especialmente de ferro e de outros minerais, que não só destrói o aquífero com a extração desse minério, mas também para você continuar minerando, você tem que rebaixar o lençol freático. Então, vai drenando toda aquela água, secando as nascentes toda em volta. Então, por isso, quando, por exemplo, a gente fala da região metropolitana de BH, nós dependemos de dois mananciais, o Rio das Velhas e o manancial do Rio Paraupeba. O Rio Paraupeba que já foi altamente prejudicado com o rompimento da Vale em Brumadinho, né, que era a alternativa nossa de abastecimento. A Vale matou o Rio Paraupeba. Né, o Rio das Velhas em risco com várias barragens a montante do ponto de captação de água da Copasa. E aí, associado a isso, você tem essas mineradoras ampliando as licenças, com todo esse espaço e essa máfia que o governo Zema tem permitido e destruindo nossas serras. Então, se o povo de BH e região metropolitana quiser ter água com tranquilidade, é fundamental a gente fazer esse enfrentamento à mineração, restringir e limitar o avanço da mineração nesse conjunto de serras que nós temos aqui para cima. Uhum. Bom, eu quero. Tem muita gente chegando agora, mas eu estou perdendo. Não, gente, olha só. A vantagem, né, das plataformas, né, tem muita desvantagem, mas uma das vantagens é que você, assim que terminar o programa, ele está lá inteiro no YouTube do Coletivo Alvorada, do Toque do Coletivo Alvorada. E você pode assistir essa entrevista na hora que você achar mais conveniente, né? Então, quem está chegando agora, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, mas não se preocupe, depois vocês pegam tudo que a gente já conversou até agora e foi muito bacana. O Luiz Paulo de Siqueira, né? Para quem está chegando agora, é biólogo, ele é membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração por Minas Gerais e é fera no assunto, né? Ele domina
todos os aspectos dessa questão, que é extremamente complexa. E claro que ela poderia ser um pouco mais conhecida e mais simples se a gente tivesse uma mídia corporativa que tratasse desse assunto com regularidade. Sempre me causou muita estranheza o fato da imprensa de Minas Gerais não ter uma editoria, das diversas mídias em Minas Gerais, não ter uma editoria de meio ambiente, assim, todos os dias, uma cobertura, né, permanente, ou mesmo uma cobertura de mineração. Se é uma das principais, para não dizer a principal atividade do Estado, né, por que não uma editoria que tratasse desse assunto, acompanhasse esse assunto e não simplesmente registrasse mal e porcamente quando acontece algum escândalo, algum problema, algum crime humano e ambiental. Você acredita, Luiz Paulo, que seria importante que a mídia tivesse um acompanhamento permanente, editorias especializadas, repórteres que conhecessem esse assunto, para não chegar, né, caindo de paraquedas nas entrevistas e muitas vezes fazendo perguntas muito fora de propósito? Sem dúvida, Ângela. Inclusive, as empresas fazem essa disputa cotidianamente, né? Fazem formação, por exemplo, com jornalistas, chamam, né, os trabalhadores dessas mídias para fazer formação ou colocar a narrativa delas de como é que funciona a mineração na prática. Então, como é que a gente também faz não só essa formação, né, esse espaço com um conjunto de jornalistas, mas abrir espaço com outras mídias, né? Porque essa mídia empresarial tem um lado, tem uma linha editorial muito clara, né? Como você colocou, né? Serve ao projeto neoliberal, ao serviço do grande capital e das mineradoras, e aí mentem constantemente ao conjunto da sociedade brasileira, especialmente aqui em Minas. Então é fundamental que a gente pressione também pela democratização da mídia, para que o povo possa ter mais espaço, né, para conseguir debater a partir da sua perspectiva, da sua visão, e não somente a visão do mercado, a visão das grandes empresas. Certo. Olha, aqui tem um comentário da Vânia Múcia, ela diz o seguinte: MMX, Anglo-América, Aécio Neves, Codemig, Ibama, até hoje me fazem sofrer. Bom, ela não entrou em detalhes, né, Vânia? Enfim, a gente pode imaginar, né, deduzir um pouco desse sofrimento, né, das razões desse sofrimento. Mas eu gostaria, pegando a deixa do que a Vânia Múcia está dizendo, quando no governo Aécio Neves, né, teve aquela demagogia toda de criar o corredor cultural na Praça da Liberdade, né, levar a sede do administrativo, né, do governo de Minas para a cidade administrativa e tal, criou-se ali, né, o Museu da Mineração, ou se estabeleceu. Né? E eu fico pensando assim, esse museu teria obrigação de contar a história verdadeira da mineração em Minas, e não aquela conversa fiada que normalmente é mostrado lá. Né? Não seria o caso de, sei lá, dos setores mais críticos em relação à mineração desenvolverem um trabalho para aquele museu seja realmente um espaço de registro, de discussão permanente sobre a mineração, e não aquele oba-oba que a gente vê lá? Atualmente ele está em reforma, né? Mas quando reabrir. Uai, acho importantíssimo, Ângelo, porque é uma disputa de narrativa, né? Que as empresas colocam como se o Estado de Minas dependesse né, vitalmente da mineração. Né? Coloca sempre, não, a gente né, não é Agro Gerais, nós somos Minas Gerais, então nós dependemos das minas. Mas esquece o que foi a história da mineração no Brasil, especialmente aqui em Minas. Né? Todo o processo de violência, né, com os negros escravizados, né, que eram selecionados, depender da região, a especialidade né, que os povos tinham, já no manuseio das pedras, das rochas. Né? Então, como que esses povos eram perseguidos, escravizados, para operarem a mineração aqui no Brasil Colônia. Né? Como é que foi essa lógica de saque desde o Brasil Colônia e que nunca colocou-se na perspectiva da gente ter um projeto de mineração que servisse a um projeto de desenvolvimento.
sempre foi o grande capital internacional que conduziu a mineração. A mineração sempre foi pensada de fora para dentro e aprofundando o Brasil como um mero exportador de commodities e matérias-primas. Então, é fundamental da gente não só contar na realidade o que foi essa história da mineração em Minas Gerais, mas principalmente como é que a gente cria espaços para fazer crítica ao que nós temos hoje, né? Criar espaços, ideias para repensar o uso dos bens minerais a nível nacional. E essa é uma reivindicação nossa enquanto humano. Nós, por exemplo, saímos agora do segundo encontro nacional nosso, que foi agora em agosto, e tivemos como lema lutar pelo território, controlar o subsolo. Que não só como é que a gente luta, defende nossos territórios, mas como é que a gente avança no controle do nosso subsolo, no controle do conjunto de bens minerais que nós temos no território nacional. Então, como é que a gente apropria desses disputa, né? Esses espaços públicos que estão colocados a serviço do capital. Certo. A Vânia, ela coloca aqui no chat, né, que o que a deixa, que fez sofrer, ainda faz sofrer, é o projeto Minas Rio. É o projeto Minas Rio que sai lá de Conceição do Mato Dentro, né? Olha só que terrível, Conceição do Mato Dentro, que já foi conhecida nacionalmente como a capital do ecoturismo. Em 2013, o Ângela, pelo número de trabalhadores que foram resgatados em condição análoga à escravidão, Conceição do Mato Dentro saiu da capital do ecoturismo para virar a capital nacional do trabalho escravo. Isso por uma multinacional inglesa que está lá, sul-africana inglesa que está lá operando, então, esse grande projeto Minas Reis, que ainda sai com um mineroduto, né, que se apropria com 2.500 metros cúbicos de água por hora. E causando falta de água em várias cidades lá da região. Exatamente, você pega uma região que era riquíssima em água, águas cristalinas, e hoje a empresa tem que abastecer esse povo com caminhão-pipa, né? E aí leva nosso minério, usa nossas águas para saquear nossos minérios, né? O minério sai da boca da mina, vai com água por um duto até um porto para ser exportado, sem nenhum tipo de beneficiamento, sem nenhum tipo de perspectiva de industrialização. Além disso, usar água, né, para tocar o minério é a forma mais predatória, né, e a mais barata também para eles. Estão um pouco somando, né, se estão detonando com a água da região, né, desde que seja barato. Exatamente, eles fazem um cálculo que com a média de transporte, o preço da tonelada, né, para o transporte por ferrovia, chega a $10 a tonelada. Por mineroduto, sai 1,5. Ou seja, é muito mais lucrativo você utilizar a água para conduzir esse minério do que por um outro modal de transporte que poderia favorecer outras atividades econômicas, né? Poderia favorecer o transporte de pessoas, enfim, outras finalidades, a não ser só levar o minério em nossas águas. E aí deixou o quê? E aí não só isso, né? Essa empresa agora está pleiteando o alteamento da barragem de rejeito. Está expulsando comunidades ali debaixo da área da barragem para ampliar ainda mais, para conseguir colocar mais rejeitos e ampliar a sua operação. E aí, junto com a Vale, ela está fazendo um consórcio para abrir uma mega mina em Conceição do Mato Dentro, em Morro do Pilar, em Carmés, em Alvorada de Minas, em todos aqueles municípios, transformar aquela região que é um patrimônio, né? Nós estamos falando da Cordilheira do Espinhaço, né? Com muitas cachoeiras, com baita potencial, com diversas atividades econômicas, né? Com uma grande área de destruição para o saque e exportação dos nossos minérios. Então, fundamental a gente debater a realidade de Conceição do Mato Dentro, que hoje é a cidade que mais arrecada CEFEM em Minas Gerais, e como é que a gente impede esse avanço de mais mineração ali no território. Uhum. A Vânia, ela colocou mais outra mensagem aqui no chat. A gente agradece muito a sua participação, viu, Vânia? Ela diz o seguinte: olha, só para enfatizar que estão destruindo Minas há muito tempo, via a corrupção dos órgãos públicos ao vivo e a cores. Exato, né? Eu acho que a Operação Rejeito está colocando, né, abrindo uma caixa aí que muita gente sabia que existia, mas não tinha elementos, né, para como você individualmente faz uma denúncia desse porte. Né?
Você concorda com esse tipo de avaliação? Quer dizer, que muita gente sabe, tem conhecimento, mas não tem instrumentos para, né, para dizer isso, né, publicamente, como dizer. Não, claro. Ali no processo mesmo do Minas Rio, Ângela, é cada caso, né? A obtenção da licença da Anglo-América foi uma empresa que teve mais de 200 condicionantes. Foi um massacre ali. A MMX, que era do Ike Batista, ela chegou nas comunidades comprando as terras com uma empresa laranja, Borba Gato ainda, com o nome de Bandeirantes, né, que massacrou boa parte das comunidades indígenas. E aí utilizava essa empresa Pelo Borba. menos não despistou, né, qual que era a sua intenção. Né? Não despistou, mas falava que comprava as terras para o Sim, empreendimento agropecuário. E sim. aí, quando depois foi ver, era MMX por trás para a instalação de uma mina. E aí depois vendeu para a Anglo-América. E aí todo um caos no processo de licenciamento, né, acabando, né, com um favorecimento. Você pega o secretário de Meio Ambiente da época falando que era necessário entregar a licença ambiental para a empresa, porque seria um sintoma de ineficiência do Estado se não liberasse licença, né? Esse mesmo secretário que antes era procurador-geral do Estado, que favoreceu e pressionou os procuradores de justiça a não entrar com ação judicial contra a mineração no Estado de Minas Gerais. Então, buscando esse processo do Minas Rio, e se a gente pegar muito bem como a Vânia tem colocado, foram vários os casos de corrupção na recente história de Minas Gerais envolvendo a mineração. Nós tivemos, por exemplo, secretário de mineração na época do Aécio, que também caiu por causa de corrupção, com inclusive a MMX, né, que escondeu a detonação de cavidades, de cavernas. Né? Esse é um caso, um escândalo que o Ministério Público apurou na época. Né? Então, quantos outros que, né, também foram apurados agora recentemente em Teixeiras, município de Teixeiras, próximo a Viçosa, na Zona da Mata, né? Também um caso cabeludo ali, desvendado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que desmantelou uma máfia ali, inclusive com envolvimento de agentes da Polícia Civil que faziam guarda a essa mineradora. Recentemente também outra operação da Polícia Federal envolvendo a venda de minerais de maneira clandestina no entorno da Serra do Curral. E agora chegando a Operação Rejeito. Mas o que não falta são operações das diversas instituições de justiça, de forças de segurança, contra essa máfia, esse crime sistêmico que é a mineração em Minas Gerais. A Vânia está fazendo aqui um depoimento assim, bem de cunho pessoal. Ela diz assim: o IPHAN ignorando um sítio arqueológico que consegui fazer o registro. É aquela história, né? Assim, passam por cima de tudo, não é, Luiz Paulo? Uai, não é à toa que agora, por exemplo, você teve uma diretora do IPHAN que também foi presa preventivamente. Você teve a exoneração do presidente do IEFA, aqui em Minas Gerais. Né? O secretário de Cultura pediu exoneração alguns dias antes da deflagração da Operação Rejeito. Né? Então, não só os órgãos ambientais, mas os órgãos de patrimônio, porque a legislação, quando há patrimônio cultural, ela inibe esse tipo de empreendimento. Então, a mineração ela tem que cooptar, tem que tentar corromper esses órgãos para avançar seus projetos. Por isso que faz essas indicações como o Zema tem feito, né? Coloca pessoas que não têm uma trajetória na defesa, na valorização do nosso patrimônio cultural histórico de Minas Gerais, que é tão rico, né? E aí coloca determinadas figuras para favorecer os interesses do agronegócio, especialmente da mineração. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria te fazer ainda uma última pergunta e depois deixar a palavra aberta para você, aí sem perguntas você decide o que falar. A minha última pergunta é o seguinte, Luiz Paulo, chama atenção o peso da mineração também, a influência dela, junto à produção cultural do Estado.
né? Como empresas bancando mesmo, né? A produção cultural. E isso não deixa de ser uma forma de inibir que uma crítica, né? Que algo assim mais duro emerja aí pelo lado mesmo da cultura, né? Que é uma forma muito importante de conscientização, de entender os processos, de entender a nossa realidade. Então, quer dizer, todas as pontas, né, se fecham aí. Né? É uma cooptação de talentos nas universidades, né? Eu vejo isso com alunos, ex-alunos, é uma cooptação da categoria artística, ou de grande parte dela, é um museu que não fala nada com nada, né? Ai, que maravilha, oba-oba para mineração, é uma mídia corporativa calada, e era a corrupção correndo solta. A gente espera que não continue assim. Como é que você vê esse quadro? Eu sei que é um pouco pessimista. Não, mas é real e nós temos que enfrentar, Angela. As mineradoras, né, elas atuam de maneira estratégica e militar nos territórios. E elas sabem, para dominar os territórios, como que a cultura é uma dimensão política fundamental. Então, uma das primeiras coisas que elas fazem, né, dentro dessa disputa política, ideológica, é tentar cooptar os diversos grupos de cultura que tem nos territórios. E não só nos municípios, nos locais, mas a nível estadual, né, para amenizar justamente qualquer expressão cultural, mas a crítica a esse modelo de mineração escancarado que não tem nada a oferecer ao povo brasileiro. E aí faz essas campanhas, então, ostensivas, né, de financiamento aos grupos de cultura. E ela faz isso não só na cultura, mas em outros espaços também, né, de se aproveitar das lacunas do Estado brasileiro, especialmente desses programas de governos neoliberais, como é o caso do Zema, né, que não investe, né, no ambiente da cultura, do esporte, do lazer, para ela da educação, inclusive da saúde também, para ocupar esses espaços e ganhar espaço no conjunto da sociedade. Então é muito comum os mineradores, né, patrocinar os instrumentos musicais, né, patrocinar a reforma da quadra da escola, o parquinho da escola, o coreto da praça, reforma a igreja, pega também o que é simbólico nas pessoas, nas comunidades, para ir ganhando mais espaço nessa disputa ideológica. Então, é fundamental também como é que a gente amplifica e fortalece também essa disputa, né? Não só aqui na batalha das ideias, mas também fortalecendo nossas campanhas e pressionando os governos a investir mais na cultura, né, para não abrir esse flanco, esse espaço para as mineradoras, que elas vão aproveitando e abocanhando tudo que tiver espaço livre. Bom, só registrar aqui a presença da Maria de Fátima Alves, é uma internauta que está sempre conosco, ela está dando boa noite para todos e todas, e tem aqui vai ser, né, a última pergunta do chat, da Vânia Mussi mesmo, ela pergunta para você, Luiz, uma pergunta, naquele duto, eu acho que ela está se referindo ali de Conceição do Mato Dentro, né, ou na mina assim, só passa mesmo minério de ferro? É difícil de acreditar, né, Vânia? Porque é uma região ali, Ângela, que já retirou-se muito ouro, né? Uma região historicamente de extração de ouro, artesanal, o garimpo, e boa parte das jazidas de ferro aqui em Minas Gerais estão associadas a jazidas de ouro, né? Especialmente quando lá foi rico, mas nessa região de Conceição do Mato Dentro também. Então, é bem possível que, além do ferro, tem outros minerais que a empresa está se apropriando e sem pagar nenhum tipo de imposto de compensação para o Estado brasileiro. Ou seja, desde a colônia éramos roubados e continuamos, né? Exatamente. E a gente espera, né, que a Operação Rejeito vá a fundo mesmo e ponha um fim nisso, né? Luiz Paulo, palavra aberta para você, para suas considerações finais, por favor. Ô, Ângelo, acho que fechar com isso. Como é que a Operação Rejeito, ela escancara esse escândalo, mas como que a gente compreender que a mineração ela já está, essa forma de operar que foi exposta pela Operação Rejeito, é o modo de operar da mineração em Minas Gerais.
Então, fundamental que a gente reconheça o trabalho da Polícia Federal, mas que pressione para que amplie as investigações e chegue nos seus responsáveis, né? Com punição a esse conjunto de criminosos. Mas também como é que a gente avança contra essa política de morte dessas mineradoras. Então, na restrição da mineração, na demarcação de territórios livres de mineração e repensando, acumulando forças para a gente construir um modelo de mineração que esteja a serviço do povo brasileiro e não como é hoje, né, que aprofunda essa lógica de subdesenvolvimento e que não tem nada a nos oferecer. E aí, às vezes, parece difícil, né, Ângela? Mas são muito poderosos, são muito dinheiro envolvido, tem apoio do governo, mas com luta, com organização, a gente consegue impor derrota ao grande capital e avançar com conquista. Então, não há motivo para pessimismo, minha gente, vamos à luta até a vitória. É isso, sem dúvida, é fundamental essa luta. E olha, gente, então, todo mundo, né, se aproximando, conhecendo, chegando mais perto do movimento pela soberania popular na mineração, né? E o Luiz Paulo de Siqueira é membro da direção do movimento aqui por Minas Gerais. Olha só, como a gente sempre faz, antes do final, a gente faz um registro do que de mais importante aconteceu na semana anterior e dá uma dica do que vai rolar na semana seguinte. Se o Luiz Paulo puder ficar conosco, inclusive para comentar, né, o que a gente vai apresentar, vai ser muita honra para nós. Então, eu vou pedir para a Alexandra Badaró para ela exibir o material que a gente selecionou sobre as manifestações do último domingo, né? Aconteceram no Brasil inteiro e em Belo Horizonte foi gigante, né? A mídia não registrou, a mídia corporativa, como sempre, né, joga para baixo, mas no mínimo 100 mil pessoas estavam no centro de Belo Horizonte, tomaram o centro de Belo Horizonte com diversas bandeiras, com diversos slogans, né, exigindo, né, não a PEC da impunidade, né, aquela PEC que tentava transformar os crimes dos parlamentares em forma deles escaparem de qualquer tipo de punição, exigindo também não anistia para golpistas, mas exigindo também o fim da jornada 6x1, exigindo aprovação imediata do fim da cobrança de imposto de renda para quem recebe de 0 a 5 mil reais por mês e uma redução expressiva para quem recebe entre 5 mil e 7 mil reais por mês, né? Então, foi muito bonita a manifestação. Agora, a gente teve manifestação também em outras partes do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, foi algo assim maravilhoso, porque reuniu Caetano Veloso, Chico Buarque, Paulinho da Viola, o Djavan. Então, a gente vê uma geração, né, que já lutou desde a passeata dos 100 mil, né, lá em 1968, e que continua na luta, né, estava lá então. Aqui é mais um detalhe, né, da manifestação em Belo Horizonte, que foi incrível. Ela começou a concentração, foi na Praça Raul Soares, em torno das 9 horas da manhã, e ela seguiu depois pela Avenida Amazonas, foi até a Praça 7, ocupou o pirulito da Praça 7, todo o entorno, né? Seguiu também depois até a Praça da Estação, isso com mais de um carro de som, né? Com vários artistas participando, Pereira da Viola, a Fernandinha Takai, né? O Johnny do Pato Fu, enfim, vários parlamentares presentes, vários depoimentos. Eu vou citar 2 que eu vi, mas tinha muito mais do que esses 2 que eu vou citar. Estavam lá o Pedro Patrus, e estavam lá também o vereador Pedro Patrus e o deputado federal Rogério Correia. Mas estavam também a Dandara, não é? E várias outras parlamentares, como a Beatriz Cerqueira estava lá, né? A Bela Gonçalves também estava lá. E me desculpe se eu estou deixando de citar alguém aqui, mas eu estou falando os que eu vi, não é? Enfim,
E foi muito bacana, porque tinha gente de todas as idades e com uma presença também bem marcante de jovens. E outra coisa super bacana, a presença, né? Resgatamos a bandeira do Brasil, que os fascistas tinham tentado, né, se apoderar dela, resgatamos o verde e amarelo, resgatamos o hino nacional, né? E manifestação patriótica para valer é essa, é com bandeira do Brasil e com hino nacional, nada de bandeira dos Estados Unidos ou bandeira de Israel. O que é isso, né? Isso é coisa de golpista. E, bom, em outros locais de Minas Gerais, várias cidades, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Lavras, Viçosa, e até na Serra do Cipó teve também manifestação. Eu sei que você estava, né, nessa manifestação, foi, aliás, um dos organizadores lá na Serra do Cipó. Você quer falar sobre isso, Luiz Paulo? Uai, Ângela, acho que foi um sucesso, né? O conjunto de manifestações agora nesse domingo. Fazia tempo que a gente não conseguia organizar atos tão massivos e com a capilaridade tão grande, né? Ver se Serra do Cipó conseguiu organizar, apesar de ter um grupo bom ali que sempre organiza, sempre nas convocações puxa o ato, mas em várias cidades de Minas Gerais você teve a realização de atos. E essa expressividade, né, de pessoas, né, com mais de 100 mil em BH, mais de 100 mil em Salvador, mais de 100 mil no Rio de Janeiro, né, então mostra a força com que o povo brasileiro tem se mobilizado contra a anistia e contra essa PEC da bandidagem. Mas mais do que isso, é como é que a gente agora fortalece as mobilizações pela isenção do imposto de renda, pela taxação dos mais ricos e pelo fim da escala 6 por 1. Então tem uma jornada boa de lutas para derrotar de vez o bolsonarismo, Bolsonaro ir para a cadeia logo, com o conjunto de generais, né, e toda a sua coxa bolsonarista, mas também como é que a gente avança com políticas que vão melhorar de fato o conjunto da vida do povo brasileiro. Exatamente. E é por isso, né, eu vou pedir a Alexandra para exibir o nosso penúltimo card, né, da noite. Olha só, o coletivo Alvorada, que não dorme em serviço, né, já está com esse card. Alô, Hugo Mota, pauta a isenção do imposto de renda ou voltaremos para a rua. É isso, como diria o Ulisses Guimarães, né, o deputado Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte, deu origem à atual Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Ele dizia isso, ele disse isso em vários momentos durante a Constituinte, né? Que os deputados, os parlamentares, especialmente aqueles que não têm compromisso com o povo, que a gente não pode generalizar, né? Tem muita gente boa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Pena que sejam minoria. Mas é isso, né? A turma, né, que não é boa, ela só teme povo na rua. E é exatamente essa maravilha, esse mar de gente no último domingo, que já fez o Hugo Mota recuar, que já fez um monte de gente que assinou lá na PEC da bandidagem, que votou pela PEC da bandidagem, eu não sabia, não foi bem isso, vou tirar meu nome, etc. Mas a pressão, como diz o Luiz Paulo, tem que continuar, né? Então, o coletivo Alvorada está avisando. Se não colocarem logo em votação, né, essa pauta da isenção da cobrança do imposto de renda, né, para uma parte significativa aí da população, nós vamos voltar para as ruas. Vamos voltar para as ruas, né? E por falar em voltar para as ruas, o coletivo Alvorada está amanhã em Brasília e vai fazer uma ação muito importante, e é isso que a gente estamos convocando agora a militância lá de Brasília. Alô, alô, militância de Brasília. O coletivo Alvorada amanhã, dia 24/9, quarta-feira, vai estar a partir das 12h30 no Gramado das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. Lá, além do nosso tradicional bandeirão e das nossas bandeiras de luta, vai ser muito importante a presença de todos e todos, porque vai ter uma ação e uma conversa muito importante, num dia muito importante para as ações relativas ao Congresso
nacional. E é isso, não é? A gente tem que estar de olho nesse Congresso, que tem uma maioria que não tem nenhum compromisso com a população brasileira. E olha, eu acho que, enfim, possivelmente grande parte da nossa audiência tem estado nas manifestações. Aqui, a de Belo Horizonte, entre as palavras de ordem estava o Fora Zema, alto em bom som. Estava também os dizendo, olha, nós não nos esquecemos do que uma turminha fez em anos anteriores. E a turminha era Paulinho, da Força Sindical, o vampiro Temer e o Aécio Neves, né? Então tinha muitos cartazes, muitas faixas, né? Lembrando o que é que essas figurinhas fizeram. Ou seja, as pessoas têm memória, né, Luiz Paulo? As pessoas têm memória. Exatamente. Uhum. Então é isso. Olha, mais uma vez, muito obrigada, viu, a sua presença. Sabe, você deu um show de bola de conhecimento, de vivência de uma área crucial, mas pouco conhecida na profundidade que você conhece, que é a questão da mineração aqui em Minas Gerais e do entorno, né? Dos absurdos, dos desmandos e, claro, do que a gente sabia, mas não tinha como provar, dessa corrupção pesada. Claro que a gente vai te convidar de novo para você voltar e nos atualizar daqui, sei lá, uns poucos meses, como é que as coisas estão indo. Combinado? Combinado, Ângela. A gente que agradece o convite e estamos à disposição. Vamos que vamos. Parabéns, então, para todo o trabalho magnífico do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, né? Ao trabalho do Luiz Paulo de Siqueira, e muito obrigada pela audiência de todos e todas. E fica, né, aquele pedido de sempre: curta, compartilhe, né, para a gente ter pernas e braços para chegar mais longe, não é? E para a nossa, também outro pedido que a gente sempre faz, o Coletivo Alvorada, ele tem uma chave Pix. Tudo que a gente faz é com o apoio que vocês nos passam, né? Idas a Brasília, as bandeiras, o material de divulgação, a própria participação, né? Com o nosso material nos eventos. Então, qual que é a nossa chave Pix? alvoradacoletivo@gmail.com. Então, contribuição de qualquer valor é muito bem-vinda e muito necessária e fundamental para a gente continuar nessa luta todos os dias, todos os dias do mês e todos os dias do ano, ok? Bom, agora, então, né, como vocês sabem, esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. E esse programa não teria acontecido se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O toque do Coletivo Alvorada é uma ação coletivo Alvorada. Esse programa não teria acontecido sem essa entrevista maravilhosa do Luiz Paulo de Siqueira, que foi fundo, né? Mostrando e denunciando a ação da mineração, mas, claro, não teria acontecido sem a presença de todos e todas que estão conosco agora e vão continuar, né? Aí depois que o programa acaba, mas continua no YouTube. Gente, valeu, boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Ângela. Tchau, gente.